Graça e paz, igreja. Amém? Estão empolgados? Eu estou muito empolgado. Glória a Deus. Irmãos, como já sabem, nós vamos dar início hoje ao Profetizando, declarando sobre o nosso próximo semestre. Quem estava aqui no último? Irmão, eu vivi coisas maravilhosas. E eu creio que foi assim com vocês também. Porque se tem algo muito claro e objetivo na palavra de Deus, é que a palavra tem poder. Abram comigo lá em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Por um lado, eu fiquei muito feliz em estar abrindo, profetizando, porque depois não teria mais o que pregar, eu sei. Ezequiel 37, no versículo 5. Quem achou, declara: estão pagas todas elas, antes da data e sobrando, porque eu sou próximo. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Irmãos, Deus, ele é um grande artista. E se eu fosse classificar aqui as facetas de Deus, essa seria uma delas. Deus é artista. E o massa é que toda a sua arte ele criou baseado no que ele disse. A única arte de Deus que ele colocou a mão foi você. Mas todo o restante foi baseado no que ele declarou. E com as suas palavras, ele deu arte a todo esse design incrível que a gente conhece no mundo. O que é que eu quero dizer com isso? É que Deus, ele tem um poder criativo. A palavra declarada por si só tem um poder criativo. E o legal é que isso não parou em Deus, ele deu esse mesmo poder para nós. Nós temos o poder criativo naquilo que falamos. Há um poder criativo liberado naquilo que a gente diz. O problema é que se a gente não sabe utilizar dessa habilidade, a gente mesmo se sabota. Você mesmo se quebra. Por falta de compreensão e entendimento, a gente pode acabar falando coisas no dia a dia que, sem perceber, você está pavimentando um caminho cheio de buracos para que você caminhe. Então, quando eu declaro aquilo que a palavra diz, eu estou pavimentando um caminho perfeito. Eu estou pavimentando o caminho que amanhã eu vou andar. Ou seja, o meu amanhã é criado e mantido pelo que eu digo hoje. O que eu declaro hoje é a criação do meu amanhã. O meu futuro depende daquilo que eu falo hoje. Se eu falo coisas contrárias à palavra, contrário à fé que eu sigo, meu caminho não vai ser muito bom, não. Eu preciso ter isso muito claro. E eu vou usar um exemplo muito chulo, diga-se de passagem, para tentar trazer essa clareza. Eu tenho um cachorro em casa, né? Minha amiga, né? Enfim. Eu tenho um cachorro em casa que é engraçado. Ela não gosta de banho. Não puxou a mim. Ela não gosta de banho. E toda vez que eu falo assim: Zara, vem pra cá, vamos tomar banho, ela corre pro quarto e se esconde. Ela sabe o que é isso. Quando eu pego um remédio para dar, ela corre pro quarto e se esconde. Ela sabe exatamente o que é aquilo. Só que o engraçado é quando eu digo assim: Zara, vem cá. Ela vem, sem vontade nenhuma, mas vem. Ela tem o simples prazer de obedecer aquilo que eu disse. Ou seja, a terra, ela tem prazer em obedecer tudo que você disser. A terra tem prazer em obedecer, em corresponder a tudo que você disser. Porque Deus disse ao mar: produza seus seres. A terra, produza. Deus disse à terra para produzir. E a terra teve prazer em produzir para Deus. Porque ela não vai ter prazer para produzir para você, que é Deus também.
Para você que é rei nessa terra, porque a terra não vai ter prazer em produzir para você. Qual é o nosso problema na falta de produção? É que a gente não está mandando a terra produzir. Quando eu declaro para a terra, ela obedece, querendo ou não, mas ela obedece. E assim é com todo o sistema celestial, e assim é com todo o universo. O universo não foi criado para agir, para ter uma ação contra você. O universo foi criado para corresponder à sua ação. Quando eu dou uma ordem, todo o cosmo trabalha a seu favor. Como o pastor, na verdade, ele iniciou profetizando quinta-feira, não sei se vocês perceberam, mas ele começou quinta-feira já, e ele falou algo muito interessante. Quando eu declaro algo, existem anjos e demônios prontos para agarrar a minha palavra e fazer acontecer. O que vai determinar se vai ser o anjo ou se vai ser o demônio, vai ser o que você declarou. Porque os anjos estão ali aptos para cumprir, para levar a palavra que você disser. A questão é, o que é que nós estamos declarando? Para quem estamos direcionando as nossas palavras? Quem está se beneficiando com aquilo que falamos? É algo a se refletir. A terra tem prazer em produzir para nós. Quando a gente fala aqui, ar-condicionado venha, quando a gente faz declarações desse tipo, querido, não é apenas uma tradição da Betel. É algo que a palavra nos ensina. É algo que a palavra nos garante. Tudo aquilo que eu plantar com as minhas palavras, eu vou colher. Por isso que eu preciso vigiar de forma muito clara o que é que eu estou plantando com as minhas palavras. Sabe aquela velha história de que tudo que eu digo vai voltar contra mim? Da mesma forma, o que é que eu estou plantando? Qual é o tipo de semente que eu estou plantando? Porque não adianta você querer colher um fruto do qual você não plantou. Se eu quero colher coisas boas, eu preciso plantar coisas boas, eu preciso declarar coisas boas. E isso não se limita apenas ao que eu digo, mas ao que eu faço. O problema é que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Mas como eu vou declarar palavras positivas e palavras de fé se o meu coração não está cheio disso? Em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Agora é interessante que é assim, ó, o que bem a utiliza. Se você não utiliza isso muito bem, você não vai comer desse fruto. Quer ser alimentado pelo que você disse? Use bem suas palavras. Declare de acordo com a verdade, de acordo com a palavra. Declare coisas positivas. Isso é tão legal, eu acho que é um assunto tão interessante, que não se limita apenas a uma esfera bíblica e espiritual, a todo o ensino e teoria, mas até a própria ciência confirma isso. Tudo que você diz acontece. Existe a lei universal de que tudo que você foca se expande. Eu li um livro uma vez chamado Os Segredos da Mente Milionária. Quem já leu? Muito bom. É cristão o autor? É suspeito. É suspeito. Mas ele traz ideias muito interessantes sobre isso. E cada fim de capítulo ele escreve lá uma declaração para que você faça no final. E ele diz que quando você declara algo em alto e bom som, aquela energia que você emanou, aquela vibração, ela começa a percorrer. E todo o cosmo começa a trabalhar a seu favor, mediante aquilo que você disse. Pô, se um cara, seja cristão ou não, traz um conceito desse, que ele utiliza. Se você pegar vários outros aí, coaches e tudo mais, eles utilizam desse benefício, desse princípio, a declaração diária. E se essas pessoas fazem isso, entendendo e conhecendo o resultado, por que nós, que temos o Espírito e a Palavra, não fazemos? O problema é que eu declaro hoje, eu quero que amanhã aconteça. Eu preciso manter a minha declaração. Eu preciso declarar todos os dias, em todo o tempo. Eu não posso parar de declarar. Jesus declarou para aquela figueira e no dia seguinte ela secou, não foi de imediato. Porque aquilo que Jesus disse começou a trabalhar na raiz. E pouco a pouco tomou conta de toda a figueira. Só que naquele contexto Jesus amaldiçoou a figueira. O que aconteceria se ele abençoasse a figueira? A figueira, em tempo ou fora de tempo, ela ia gerar, porque havia uma palavra sobre ela. Da mesma forma, sobre as situações da nossa vida, sobre as fases, sobre a nossa vida no geral, o que temos declarado. Se você declarou e ainda não viu o resultado, acredite, tem algo sendo trabalhado na raiz. Tem algo sendo estruturado. Porque Ezequiel, quando ele declarou, a palavra diz que primeiro surgiu os nervos, a pele e a carne, mas não havia vida. Significa que não teve efeito? Não.
teve efeito. Só que estava no processo. Primeiro o nervo, a carne e a pele. Mas não havia vida. O que precisava para ter vida, ele continuava declarando. Nosso problema é que quando a gente não vê o resultado, a gente para e pergunta: Deus, não está funcionando. Sabe aquela velha história de Moisés? Moisés chegou diante dele e tinha um rio, tinha um mar. Ele olha para trás e tem um exército de Faraó. Eu acho que ele olhou para um lado, olhou para o outro e pensou: o que é que eu faço agora? Deus olhou lá de cima e disse: Moisés, o que é que você está fazendo aí? Diga ao povo que marche. A questão é, está parado por quê? Se você se vê sem saída, não pare. Abra um caminho. Abra um caminho. Porque tem em você um poder criativo para isso, cara. Você tem um poder criativo para abrir caminho onde não existe caminho. Você não precisa pedir a Deus para fazer aquilo que você tem a capacidade de fazer. Ele te deu autoridade para isso. Ele te fez para isso. Oh, Jesus. Deus não te criou para que você fique pedindo para Ele fazer as coisas. Porque a maior das coisas Ele já fez e entregou o seu Filho. Para que você tivesse o poder. No nome de Jesus temos todo o poder. Todo o poder. Ele não te deu meia parte. Ele não te deu um pedaço da autoridade. Todo. Sabe o que é engraçado? Poucas vezes eu vi, eu acho que na verdade tem poucas vezes o relato, os detalhes da oração de Jesus. Em vários momentos você vê Jesus se retirando para orar, mas não detalhava como era a oração. As duas vezes que eu me lembro, primeiro foi quando no Getsemane e a segunda quando ele foi ressuscitar Lázaro. Olha as orações de Jesus. Eu não vi Jesus orando a Deus para ajudar ele a curar os enfermos. Eu não vi Jesus orando a Deus para ajudar ele a pregar, a ministrar, a ressuscitar morto. Porque ele sabia que havia nele essa capacidade, essa autoridade. Ele não precisava orar para Deus pedindo aquilo que ele já tinha. Ele orou para Deus pedindo algo que todo ser humano precisa: força. Senhor, se for possível, passa de minhas cálices. E a segunda vez que ele detalhou a oração foi simplesmente para que as pessoas vissem. Não porque ele precisava ter orado. Porque quando eu entendo quem eu sou e quando eu sei a capacidade que eu tenho em Deus, não é o exército de Faraó, muito menos o rio, eu vou continuar caminhando. Ainda que o vale pareça de ossos sequíssimos. Não eram ossos secos, estavam sequíssimos. Aí Deus chega e pergunta a Ezequiel, profeta, homem de Deus, homem, filho do homem, sei lá: porventura, pode esses ossos voltar à vida? Imagina Ezequiel dizendo: o Senhor é que sabe. Ele diz: olha, profetiza. Por que não há vida? Por que não há profecia? Profetiza sobre o vale. A questão é: qual é o vale que você está? Está no vale de ossos secos? Profetiza. Está tudo bem? Continua profetizando. Mas não pare de falar. Porque ali na analogia que Paulo faz sobre a armadura da fé, ele diz que a palavra é como uma espada. Como eu vou enfrentar as batalhas da vida sem uma espada? Como eu posso vencer uma batalha sem uma espada? E isso é tão fascinante. Eu viajo legal nessa comparação que Paulo faz. Viajo legal. Porque ele traz a fé como um escudo e a palavra como uma espada. É a combinação perfeita para vencer qualquer guerra. Perfeito. Mas volto a perguntar: por que não estamos utilizando? Aleluia. Em Marcos 11:13 diz o seguinte: e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até lá, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. Sabe o que é legal? Jesus, ele amaldiçoou uma figueira porque não tinha fruto, mas não era o tempo do fruto. O que é que ele queria? Porque se eu chego numa árvore e não é tempo de dar fruto, eu entendo. Pô, não é o tempo, eu não vou cobrar da árvore isso. Mas Jesus olha para uma figueira que não estava dando fruto, fora do seu tempo, e ainda amaldiçoou a figueira. Quando eu vivo uma vida de declaração, eu acelero as coisas. Quando eu começo a declarar a palavra, eu acelero o processo. Quando eu começo a declarar a palavra, vai gerar fruto fora de tempo. Aleluia! Quando eu começo a declarar a palavra, vai gerar fruto fora de tempo, cara. Julho vai ser um mês de frutificar, cara. Assuma essa verdade em sua vida.
E comece a declarar hoje o mês de julho. Será um mês de frutificar, acredite. Mas o que vai determinar isso é a sua declaração. É o que você diz e como você diz. Porque não adianta você dizer se não está no seu coração. O que é preciso fazer para ser salvo? Confessar a Jesus. Não, tem algo antes. Crer no coração. Se eu não creio no coração, não adianta confessar. Serão apenas palavras ao vento. Mas quando essa verdade já está aqui, velho, eu só preciso botar para fora. E o Senhor vai se encarregar de pegar aquela palavra e fazê-la frutificar. Porque a palavra não vai voltar vazia. Aleluia! Ah, cara, eu estava estudando isso hoje, já estava vibrando com essa palavra. Vibrando. Porque, velho, é incrível, é incrível. A palavra é tão forte, tão poderosa. Eu conheço uma pessoa, estamos distantes hoje, mas já fomos amigos, eu acho. Eu conheço uma pessoa que na época ela era cristã, né? Mulher de Deus, de verdade, mas ela passava por alguns problemas na carne. Ela sofria contra o lesbianismo. E conversa vai, conversa vem, ela começou a me dizer que quando ela era, antes de nascer, quando a mãe engravidou, o pai queria muito um homem. E ele dizia sempre que ele ia ter um homem. A mãe ficou grávida, disse para ele, é uma menina, ele disse, não, é um homem, vai nascer um homem. E ele começou a declarar toda a gravidez da mãe que viria um filho. Na infância da criança, ele vestia ela como homem. Você vai olhar para uma situação dessa e vai me dizer que o que o pai disse não teve efeito na vida dela? Que ela cresceu e começou a sofrer problemas com o lesbianismo, a enfrentar essa tentação da carne. O que eu quero te dizer é que o que a gente fala é muito sério. As nossas palavras têm um peso e um poder terrível. É por isso que a palavra diz em Provérbios que a palavra na nossa boca tem o poder de dar vida ou morte. Há um peso naquilo que a gente fala. Sabe, quando Noé amaldiçoou o seu filho, diz alguns historiadores, alguns estudiosos, não tem nenhuma comprovação bíblica para dizer isso, é mais a história, que Cã, quando ele foi amaldiçoado, Canaã, ele passou a morar no sudeste da África. E na geração dele deu origem ao que hoje é o povo africano. Se é verdade ou não, biblicamente falando, eu não tenho como lhe dizer, porque é a história que está dizendo. Mas a questão é, o povo da África é ou não é um povo sofrido? E se verdadeiramente há uma geração de Cã, onde Noé amaldiçoou, isso perpetua até hoje. As nossas palavras têm um peso terrível. Aquilo que eu falo tem que ser com muita responsabilidade. Eu tinha uma vizinha que eu ficava indignado, ela ficava chamando o filho dela de filho do Exu. Agora, se era filho dela, ela chamava de filho do Exu? Eu não sei quem era o Exu. E ela ficava chamando, ó, seu filho do demônio, venha cá. Eu ficava assim, velho, peraí. O menino era tentado, velho. O menino parecia mesmo. O menino era difícil, tinha problema com todo mundo, meu Deus do céu. Mas a mãe vivia dizendo isso para ele. Da mesma forma, é uma mãe que chega para o seu filho e diz, desde pequeno, você é um estúpido, você é um ignorante, você é um burro, você é um preguiçoso. Qual é o resultado dessa criança? Ele vai crescer nisso, acreditando que é verdade e assumir esse papel. Porque foi plantado nele palavras desse tipo. Quais são as palavras que nós estamos plantando? A gente decide o que plantar, mas não o que colher. A colheita é apenas uma consequência. Estamos no mês de colheita. Nós não podemos nos queixar das colheitas, cara, porque a gente tem a oportunidade de plantar. Quem escolhe o que vai ser plantado é tu. Não é o seu pastor. Não são seus pais. Não culpe seus pais por quem você é hoje. É responsabilidade toda sua. O que seus pais moldaram de você até um determinado ponto, teve até e talvez tenha feito na sua vida, mas chega um momento em que você que decide. Chega um momento que é a opção sua. Se continua daquele jeito ou muda o rumo. Você decide. Então, o que nós não podemos fazer é responsabilizar terceiros pelo plantio que a gente fez. Smith, um
grande homem de Deus, ele diz o seguinte: orar uma vez é fé, duas, incredulidade. Por quê? Se eu oro de novo por aquilo que eu já orei, é porque eu não acreditei que a minha oração teve efeito. Oração, ela é feita uma vez. E o que é ser persistente na oração, mãe? É agradecer a Deus por aquilo que você orou. Querido, eu queria um carro. Já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Queria um carro, precisava de um carro. E aí a gente começou a orar e declarar. E eu segui esse princípio: Senhor, obrigado porque temos um carro. Obrigado porque temos um carro. Tentamos tirar um carro, não deu certo. Tudo bem, fiquei chateadinho, depois passou. Senhor, obrigado porque temos um carro. Obrigado porque temos um carro. Obrigado porque temos um carro. Aí chega um determinado... Isso levou alguns meses, viu? Não vem pra cá dizer que foi da hora pra outra, não. Você entender que o negócio não é assim, não é mágico. E aí, pensar que não, de repente, meu sogro diz: olha, eu tô pra comprar um carro e o meu atual vai ser de vocês. Eu disse: se eu já orava pro senhor comprar seu carro, eu vou orar mais. E aí, qual foi o resultado disso? O carro veio e temos um carro. Mas deixa eu lhe dizer algo que eu nem disse da outra vez que eu testemunhei isso. No Rema, na aula do professor até Eduardo, se não me engano, houve uma situação em que no final da aula ele disse: olha, você vai vir, vai trazer uma oferta de X valor mínimo acho que é R$5, e vai plantar essa semente por algo. Eu plantei R$5 com um carro. Só que naquele tempo, levou muito tempo até acontecer. E chegou uma determinada vez, a gente estava se reunindo aqui para orar, às 10 horas, não sei se vocês lembram disso, uma semana. E aí surgiu essa mesma palavra. Eu pensei: rapaz, eu só ofertei R$5 por um carro, eu vou dar uma oferta maior. Não foi tão grande não, eu ofertei R$200. E Senhor Jesus, obrigado, porque eu estou ofertando aqui agradecendo pelo meu carro. E o carro veio. Eu não ia comprar um carro com R$200. Nunca na vida. Nunca. O que é que eu quero dizer com isso? O plantio não é só com palavras não, querido. Sua oferta também. Isso tem algo que o pastor tem ensinado, é que é interessante você plantar agradecendo. Não é nem pedindo. A certeza é tanto que você já agradece. Aquilo que eu digo vai pavimentar o meu caminho, vai selar o meu destino. Então eu preciso afiar as minhas palavras com a palavra de Deus. O que é interessante, Ezequiel não falou qualquer coisa para os ossos. Ele falou o que Deus disse. Diga para os ossos, isso e isso. Ele foi lá e repetiu. Não, agora você vai declarar sobre o Espírito. Ele foi lá e repetiu. Porque a nossa palavra tem efeito. Sim, tem. Mas ela tem efeito positivo quando ela é alinhada com a palavra de Deus. Não são palavras ao vento. Cara, a palavra de Deus não volta vazia. E eu que sou filho de Deus, representante do céu, a minha não vai voltar vazia também. Mas eu preciso ter cuidado com aquilo que eu digo. Eu preciso ter cautela com aquilo que eu declaro. Porque eu posso estar declarando uma maldição sobre mim mesmo, se eu não tiver sabedoria. A palavra diz em Marcos 11... Não, Romanos 10, versículo 8. Mas o que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. A palavra diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O que é de tão valioso para mim? Onde estou depositando o meu coração? A quem eu estou entregando o meu coração? Porque onde estiver o meu coração, ali está o meu tesouro. E do que o meu coração estiver cheio, a minha boca vai confessar. Isso é algo tão real que ninguém confessa a Jesus por simplesmente bateu a vontade de vir para a igreja e virar crente. Primeiro houve um desejo. Primeiro houve uma crença em seu coração, uma convicção. Eu preciso desse Jesus. E então a boca confessa essa verdade. É preciso que haja primeiro em nosso coração uma convicção daquilo que queremos, daquilo que estamos acreditando, para que a nossa palavra seja direcionada, para que a minha declaração seja direcionada ao que eu quero.
Porque uma coisa que eu já disse e repito, Jesus não chegou ali para ressuscitar Lázaro e disse: defuntos, levantem. Ele declarou: Lázaro. Ele apontou, direcionou, ele especificou: ressuscita, Lázaro, levanta. Vem para fora. Especifique, cara, qual é o seu problema. O que é que está atrapalhando você de caminhar no seu vale? O que é que está destruindo o seu vale? Especifica isso e comece a declarar em cima disso, paulatinamente, sem perder a fé, acreditando piamente que aquilo que você está declarando há um poder e um peso que vai se cumprir. O que eu não posso, o que nós não podemos é abandonar essa verdade e passar a duvidar daquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Porque a partir do momento que eu paro de acreditar nessa verdade, entra a preocupação, entra a ansiedade, entra a incredulidade. E Paulo diz que tudo que não é feito de fé é pecado. Isso quer dizer que incredulidade é pecado? É, incredulidade é pecado. Você está aí achando que pecado é só... é mais embaixo. A graça, ela não veio piorar as coisas, ela veio elevar o nível. Ao nível, ao ponto de que, ao mesmo tempo que você está em um outro nível de responsabilidade, você também está em outro nível de poder. Você está em um nível de poder tão intenso, que os seus pensamentos podem fazer as coisas acontecerem. Sério, sério. A palavra diz o quê? O que é que a palavra diz sobre isso? Deus, Ele conhece os nossos pensamentos e Ele vai fazer além do que pedimos, além do que imaginamos. Ah, meu Deus, isso quer dizer que às vezes eu não preciso nem declarar para Deus fazer, é verdade. Às vezes você nem declara e Deus vai lá e faz. Quando estamos alinhados e afinados com Deus, cara, é como o violão. Eu não toco violão. Já tentei, mas parei no meio do caminho. Mas um violão desafinado é horrível. Não atrai ninguém. Não engaja ninguém. Mas quando o violão começa a ser afinado, começa a apertar... Qual é o nome desse negócio aqui? Tarraxa? Começa a apertar a tarraxa. Sabe quando Deus começa a apertar? Te afiando, te afinando, te endireitando. Ah, meu Deus, está doendo. Está doendo. Cara, relaxa. Ele só está te preparando para te tocar. E quando vier o primeiro acorde, oh Jesus, multidões serão atraídas, multidões serão tocadas. Deus, Ele só quer uma coisa: te usar. Deus tem um desejo intenso em te usar. Deus tem um desejo e um prazer intenso em olhar de cima e olhar para e ver você exercendo toda a autoridade que Ele te deu, exercendo todo o poder criativo que Ele colocou em sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, o UOL foi grande, viu? Rapaz. E para encerrar, olha só, houve um experimento. Não há nenhuma comprovação científica. A ciência, ela não quer comprovar que isso é verdade, porque não foi um experimento científico. O cara que fez isso é apenas um japonês. Ele era fascinado, morreu em 2014. Ele era fascinado pela água. Fascinado. O nome dele é Masaru Emoto. Era fascinado pelas águas. Ele escreveu um livro chamado As Mensagens da Água. Um livro que ele ficou muito famoso, inclusive. E ele pesquisava várias coisas sobre isso. E ele chegou a acreditar que os pensamentos, as intenções e as palavras podiam alterar as substâncias. E ele se colocou a fazer um experimento. Ele acreditava que as palavras ou pensamentos fazem com que as moléculas de água se comportem de forma diferente. E o experimento foi o seguinte: ele pegou 3 potes pequenos, colocou dentro desses potes arroz com água, em todos eles. E os selou os potes. E durante 30 dias, em cada pote, ele declarava uma coisa diferente. Ele chegava para um pote e todos os dias ele dizia: muito obrigado. Ele chegava para o segundo pote e dizia: seu idiota. Ele chegava para o terceiro pote e era indiferente, ele não dizia nada. E isso se repetiu por 30 dias. Muito obrigado, seu idiota. Por 30 dias. 30 dias. E ele queria mostrar algo. Qual foi o resultado disso?
O que ele dizia muito obrigado começou a fermentar depois de 30 dias e apresentou um agradável e forte aroma. Ficou água limpinha, branquinha, um arroz bom. No segundo pote, que ele chamava de idiota e falava outras palavras, o arroz ficou totalmente escuro. E no terceiro pote, que ele apenas era indiferente, começou a mofar. O mesmo pote, com o mesmo produto, apenas direcionava a eles coisas diferentes, porque ele acreditava que as suas palavras podiam moldar as substâncias da água. Diante disso, algumas pessoas começaram a repetir esse processo, e eu vi na internet. Algumas chegaram à mesma conclusão, aconteceram as mesmas coisas. Os que eu vi que não conseguiram, não tiveram nenhum resultado, foram aqueles que estavam tentando fazer para mostrar que isso era fácil. Então surgiu uma explicação de um rapaz aí, ele disse o seguinte: esses que não aconteceram, só não aconteceram pelo simples fato. A intenção deles fazer com que não acontecesse, da mesma forma, moldou a água para que não acontecesse. Porque suas intenções, palavras e até a música, a água reagia. Isso me faz lembrar que Deus chegou para o mar e disse: produza. E as moléculas de água reagiram à voz de Deus. A questão é, cara, o que você tem declarado em sua casa? Quais palavras você tem proferido no seu lar, no seu relacionamento, na sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge? Essas palavras podem fazer as coisas mofarem, apodrecerem ou simplesmente melhorar. O que eu tenho declarado? As nossas palavras podem selar, elas vão selar o nosso destino.